O Flamengo lá, somou mais 3 pontos. Em algum momento ali o Flamengo tava. O Vitória estava somando o Flamengo daqui a pouco faz 3 pontos. Mas precisa jogar melhor o Flamengo. Não jogou nada, viu? Não. Jogou nada. Saiu no lucro, a rodada também foi muito boa pro Flamengo. Criciúma não jogou. O Flamengo não vai jogando nada. A verdade é essa, vai somando pontos. No Mané Garrincha, o gol marcado de pênalti pelo Gabigol, também não foi assim aquela atuação. Ontem não jogou quase nada o Flamengo. E o Gabigol participou diretamente de 6 pontos. O Flamengo. Fala, nação. Saudações rubro-negras. Passando aqui para pedir para vocês deixar o like, se inscreve no canal e avisando que no final do vídeo estarei falando aí as últimas notícias do Flamengo para manter vocês atualizados, beleza? Segue por vídeo. Deu 6 pontos. Fez o gol de pênalti e deu assistência ontem. 6 pontos. E tem entrado pouco nos jogos, até pela sequência dele. 4 pontos, né, no caso. 4 pontos. Tinha fez mais 2, né? Foi para 3. Né? É isso. Por quê? Porque já estava empatando. O Cuiabá? Os jogos do Flamengo, né? Que o Gabigol fez o gol de pênalti, já estava com 1 ponto, fez mais 2 com o gol. E ontem também. É isso, nessa conta aí, 4. Até que eu fechei com tudo, o saldo 6. Com o saldo 6. Bruno Prado, não foi assim aquela partida, aquele futebol apresentado pelo Flamengo do Tite. A gente passou 10 rodadas desse Campeonato Brasileiro com os desfalques da Copa América, sempre fazendo essa pontuação. O Flamengo não jogou bem, mas está desfalcado. Agora os uruguaios já retornaram, o Pulgar retornou da seleção chilena, mas o Flamengo ainda não atingiu o ápice, né? Aquilo que a gente espera, o auge na temporada. Bruno Prado. Teve alguns bons momentos na temporada e vários momentos também que o time esteve abaixo, né? No comecinho do Brasileiro não jogava bem, mas também conseguiu alguns pontos, né? Aquele jogo, a primeira rodada, Atlético Goianiense em Goiânia, foi um jogo que o Flamengo não jogou bem e conseguiu ganhar. Isso, até eu falei ontem, é uma diferença positiva em relação ao ano passado, né? Ano passado também o time não jogou bem, mas aí toma 3 do Cuiabá, toma 4 do Bragantino. Esse ano não acontece isso, né? Esse ano o Flamengo muitas vezes joga mal e vai buscar o resultado, que é importante, principalmente nos pontos corridos. Ele vai somando ponto, está desde o início do campeonato ali entre os primeiros, já liderou em algum momento, agora está em segundo lugar. Tem um jogo a menos que o Botafogo, né? Tem um jogo com o Internacional que foi adiado. Então é o Flamengo que está ali na briga pelo título brasileiro, né? O Mauro fala muito isso, né? De que o Flamengo, ele desde 2020, quando ele foi campeão, ele não liderava o campeonato, aí voltou a liderar algumas rodadas nesse ano. Um time com o elenco que o Flamengo tem nos últimos anos, não liderar o campeonato brasileiro. Com essa vitória de ontem, Bruno, eu acho que foi a melhor campanha desde 2019. Sim, melhor campanha de primeiro turno desde 2019. Né? Que foi um ano que o Flamengo fez uma pontuação anormal, fez 90 pontos, que é uma pontuação acima do normal aqui nos campeonatos brasileiros por pontos corridos. Então, tá conseguindo os resultados, né? O Vamp fala muito isso, né? Melhor ganhando, melhorar o time. Precisa melhorar? Claro que sim. Pode jogar mais. É melhor fazer isso ganhando, você trabalha mais tranquilo. O próximo jogo é o Atlético Goianiense em casa. É um outro jogo que o Flamengo deve vencer, mesmo se não jogar tão bem, deve vencer. E tá aí, tá na briga, tá na parte de cima. Ontem, Flávio, eu falo que tem... O Nilson fala que tem os milongueiros, né? Os milongueiros, ele gosta de falar que os argentinos, né? Mas o Tite também tá um milongueiro, hein? Puta que pariu. Você viu depois ele falou, os estaduais. Vocês têm que ver os regionais, estaduais. Sabe onde tava o Flamengo no estadual? Você lembra bem? Nos Estados Unidos. Tava nos Estados Unidos, quem tava jogando aqui no Sub-20, cara. Aí os caras tá falando que os caras tão cansados, cara. Aí o pessoal pensa que a gente não lembra as coisas. A instituição Flamengo, a camisa do Flamengo, jogou o Campeonato Carioca. Mas o time titular, eu digo da onde? Esse time tá de sacanagem. E o filho dele, não, tem que diminui as datas. Eu sei que vocês da imprensa batem nisso. Eu digo, rapaz, que milongueiro. Então, o Flamengo tava lá na terra do Tio Sam, jogando lá contra os times de lá, o City. E o Sub-20 jogando aqui, jogou até em Natal, lembra? Sim, jogou em vários lugares. Aí é... Manaus. Eu tô errado no meu pensamento, eu tô errado no que eu tô falando. O Flamengo joga, vamos supor, o Flamengo joga 90 partidas, né? 96, sei lá, no ano. 80, vai. 80, um exemplo. Por aí. Mas o time titular não joga esses 80. Tava lá na terra do Tio Sam. Colocou o Sub-20 pra jogar. Eu lembro que fez um jogo contra o Audax, lá em Manaus, e de lá foi pra terra do Tio Sam e ficou lá. E o Sub-20 jogando aqui. Tanto que o Carlinhos, que fez o gol ontem, o Carlinhos jogou contra o Flamengo, Nova Iguaçu, pô. Não, o Tite que entregou a medalha de campeão carioca
pro técnico do Nova Iguaçu, Carlos Vitor, hein? Que besteira que ele fez, hein? Pode ficar só com essa medalha de Vai ter que mandar... Se não ganhar nada aí. Vai ter que mandar buscar o Tite essa medalha? Se não ganhar nada, eu acho que... Devolve. A única coisa que eu ganhei no Flamengo foi essa medalha, eu fui fazer uma graça, me devolve a medalha. Ô Carlos, dá pra devolver a medalha aí, por favor? Pô, foi mal, achei que ia ganhar. Hein? Eu achei que ia ganhar o Libertadores brasileiro, a Copa do Brasil. Só sobrou essa aí, me dá, devolve. É porque o Flamengo, ó, os últimos 4 jogos, ele empatou com o Cuiabá no Maracanã, perdeu do Fortaleza no Maracanã, venceu o Criciúma de virada e o jogo de ontem também não foi fácil, viu, Flávio? 2 para o Flamengo, 1 para o Vitória. Então, o Flamengo não tá jogando bom futebol, não. Aliás, dos 3 favoritos, tínhamos 2, né? Agora eu acrescento facilmente o Botafogo, para mim, como o maior favorito, inclusive. Nem o Palmeiras está jogando bem, depois nós vamos falar do Palmeiras, e nem o Flamengo está jogando bem. Não estão jogando bem. Estão obtendo resultados muito pela individualidade, enfim. No caso do Palmeiras, pelo tempo, né, de permanência do Abel, a gente nota que o time às vezes funciona no automático, mas jogando abaixo. O Flamengo precisa jogar mais. Pode jogar mais, precisa jogar mais. Está jogando abaixo do que pode. Eu sou contra o campeonato regional, então entendi o que falou o Tite, o que falou o Abel. Acho que tem que... Já falei, 10 divisões, 20 divisões, põe todo mundo para jogar o ano inteiro. Mas acho que o negócio vai engrossar agora, né? Quando começarem as fases decisivas das 3 competições. Nesse momento, não sei se é esse o motivo maior do Flamengo não estar rendendo, não. Acho que o Flamengo poderia render mais, tá jogando um pouquinho mais do que tem jogado. Mas é claro que tem um potencial muito grande para crescer. O time do Flamengo é muito forte. Tem individualidades importantes, ele é muito forte e pode vencer. Mas ele já teve sérias dificuldades no jogo no final de semana. Não fosse aquele pênalti lá, aquela história da bola lá, ele não teria vencido o jogo, não. Ele não estava criando oportunidade para vencer. Aliás, ele começou perdendo do Criciúma, estava sendo envolvido pelo Criciúma, aí fez um gol num pênalti bem discutível e depois faz aquele gol no outro pênalti que não foi discutível. O Pedro perdeu o primeiro pênalti. O Pedro perdeu, é verdade. Foi um gol dele com o Arrascaeta. É verdade. Então o time do Flamengo não está jogando tudo que pode, não. Tem que render mais. Tem que render mais, com certeza. Agora, apesar disso tudo, ele está lá pertinho, né? Ele consegue passar o Botafogo? Consegue. Se ele ganhar com 2 gols de diferença, ele o Palmeiras não consegue. O Palmeiras está 4. Né? É o Inter. O Botafogo tem um jogo a mais. Então. Eu estava vendo por causa do eu vi a Botafogo... vitória, se o Palmeiras ganhar, se o Flamengo ganhar, é o mesmo. Botafogo e Palmeiras tem o mesmo número de jogos. Só que o Botafogo tem 4 gols. 4 pontos a mais. Agora, e o Flamengo tem 2 gols a menos. 2 gols a menos? Então, se ele fizer 2 gols no Inter, não sei se vai conseguir, mas enfim. Tá aí, né? Tá brigando. Pode ser campeão do turno ainda. Pode conseguir superar até o Botafogo que tá jogando mais bola. Mas em sítio, o que você perguntou inicialmente, tá jogando menos do que tem que jogar. Fabrício Bruno de saída, após quase fechar com o Westerham, parece que Fabrício Bruno terá mais uma oportunidade de jogar na Europa. Segundo o jornalista Fabrício Romano, o Rennes, da França, demonstrou interesse na contratação do zagueiro e já o inclui em sua lista de desejo para esta janela de transferências. Os valores ainda não foram divulgados, mas a negociação deve se desenvolver nos próximos dias. O que você acha, torcedor? Em caso de saída, Fabrício Bruno fará falta ao Flamengo? O estudo técnico do projeto que o Flamengo pode construir um estádio de 70 mil lugares no terreno do gasômetro, localizado na zona portuária do Rio de Janeiro. No edital do leilão consta que a previsão de que a obra seja finalizada em 4 anos e meio. A construção do estádio rubro-negro impactaria 67 setores da economia, gerando 7,8 mil empregos e movimentando um PIB de 367 milhões. A operação do estádio, por sua vez, tem o potencial de gerar 15 mil empregos e movimentar um PIB anual de 573 milhões. Outra projeção é sobre o movimento em dia de jogo. A estimativa é que 24,5 mil torcedores utilizem transportes individuais, 43,6 mil usem transportes públicos, quase 2 mil cheguem a pé ou de bicicleta, além de 1.500 vagas de estacionamento, uma praça de eventos e um centro comercial devem ser construídos no terreno do gasômetro. Carlinhos foi acionado pelo técnico Tite no segundo tempo do duelo com o Vitória e marcou o gol do triunfo nos minutos finais, que deu os 3
pontos para o Mengão. Por sinal, o atacante foi eleito o craque da torcida pelo perfil oficial do Flamengo. Vestindo o manto sagrado, Carlinhos possui bons números: 7 jogos, 2 como titular, 2 gols, 88 minutos para marcar um gol, 67% de chances claras convertidas, 6 finalizações, 3 no gol, 2 finalizações para marcar um gol e 58% duelos aéreos ganhos. A nota 6.86. O que você achou do desempenho de Carlinhos no duelo contra o Vitória? Deixa aí nos comentários. É isso aí, nação. Até a próxima.